E hoje eu quero conversar com você sobre um momento na trajetória de crescimento de um negócio que está começando a escalar, onde o dono já não consegue mais treinar todos os colaboradores. Se é que, vamos abrir um parênteses aqui, se é que alguns donos treinam os colaboradores, muitos ainda não treinam. A gente sabe que precisa treinar, mas chega um momento em que ele vai precisar depender de um senso crítico e de autonomia nas lideranças que estão na empresa. E como é que ele vai fazer isso de forma clara, de forma precisa e que sistema que ele pode utilizar para fazer com que a empresa continue crescendo com relacionamentos, com relações de trabalho confiáveis, com confiabilidade e levando a qualidade da entrega que o próprio dono iniciou lá no começo da empresa, beleza? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, sou fundador da Decision Pro. A gente é uma empresa que treina empreendedores, donos de negócios que estão começando a escalar, a estruturarem relações de trabalho sólidas, porque a gente sabe que a grande dor é o colaborador. Então nós ajudamos os donos de negócio a transformarem desconhecidos, pessoas que eles não conhecem, colaboradores de confiança, em braços direitos, em equipes bem estruturadas que performam bem para fazer um negócio escalar de forma enxuta e altamente rentável. Então vamos lá. Nessa linha então, nós estamos falando aqui agora sobre uma questão que é vital de formação de colaboradores e de desconhecidos em pessoas que estão agora, que vão operar dentro da empresa, que vão conhecer os pormenores da empresa, mas que não mais diretamente o dono vai estar treinando essas pessoas. A gente já está falando aqui de clientes nossos aqui que já tem cerca de 25 colaboradores, 20 colaboradores, o que torna inviável o dono que está focado em toda a gestão, em fazer as one-on-ones que a gente chama, as conversas de liderança com os seus liderados, já não é mais possível, não cabe mais na agenda treinar novos colaboradores. E para isso, ele vai precisar desenvolver um senso crítico nas lideranças que ele ensina. Então, aqui a gente vai aprofundar numa vertente aqui da Decision Pro, que é a de tomadas de decisão, que é ensinar os colaboradores a tomarem decisões de formas mais críticas, né? Dando os devidos limites aos colaboradores a treinarem só que com confiabilidade, para que o dono saiba que existe confiabilidade nesse processo. Então, um ponto muito chave aqui que a gente precisa alinhar é o ponto de o dono transmitir com confiabilidade para seus liderados a essência do que é tocar a empresa. Não é só a parte técnica, não é ir lá exclusivamente passar um roteiro de como fazer um vídeo, de como executar uma campanha, de como fazer uma determinada tarefa, mas sim é a parte comportamental e dos valores e princípios que aquele dono rege na hora quando se trata de tomar decisões. De modo que o dono não precise ficar atuando especificamente em cada situação para que o colaborador saiba o que precisa fazer. Se ele trabalha princípios nas tomadas de decisão, ele consegue ter uma autonomia maior, um senso crítico maior. Então a gente tem várias situações no dia a dia de uma empresa em que o dono resolve os problemas. Então vamos imaginar que o dono ele tem um senso de solução, vamos colocar aqui. Ele espera dentro da empresa dele, ele espera proatividade. Então vamos colocar aqui autonomia, é um cara que quer que os colaboradores deem a cara. Então dos princípios que podem ser adotados, por exemplo, que precisam ser descritos é que, olha, aqui a gente é permitido errar. Aqui você pode errar, se você tiver, desde que você esteja tentando melhorar algo dentro da empresa, né? Então, daí o que precisam ser especificados, o que é melhorar algo dentro da empresa, na determinada área daquela liderança, mas esse é um princípio, é possível errar. Então, tem muita empresa que quer que o colaborador seja autônomo, mas não dá o devido espaço para o colaborador errar, para o colaborador se ele fracassa, se ele erra em alguma iniciativa que ele tem ali, o dono já cai de pau em cima do colaborador, critica. Então ele está sendo incoerente. Então a gente vai precisar da coerência também do dono e no que ele espera do colaborador. Então a gente tem esse ponto de atenção chave aqui. Aí o que acontece? À medida em que o dono vai tomando consciência, muitas vezes, lembrando que eu falei no outro vídeo sobre a maldição do conhecimento, o dono, ele faz, o empreendedor, o dono de um negócio, que faz normalmente aquele cara bom de fazer negócio tracionar, ele é muito da ação ali, ele vai fazendo e ele não mapeia muito, ele não toma o devido tempo para mapear como ele faz as coisas, quais são os princípios que ele usa, que livros que ele leu,
que conceitos que ele utiliza para tomar uma decisão, para aprimorar o raciocínio dele. Né? Por trás de muitos donos de negócios existem profissionais que estão ajudando o dono de negócio, assim como aqui a Decision Pro faz, coaches, cursos que ele fez, treinamentos que ele fez, critérios que ele aprendeu, e tudo isso ele vai acumulando como uma bagagem dentro da mente dele, mas ele acaba não dividindo isso com o colaborador de uma forma clara. E aí o que eu quero trazer para você aqui nesse conteúdo, que essa divisão também na hora de transmitir esses conteúdos, isso precisa ser feito de uma forma estruturada. Primeiro, priorizando, sempre tendo uma mentalidade do que é maior prioridade, do que realmente é essencial transmitir ao colaborador. Criando treinamentos a respeito das diversas áreas, do seu ponto de vista de forma técnica. Tá? Treinamentos de como fazer um procedimento ali mesmo, gravado. Hoje a gente tem muitos recursos no digital para fazer isso. Treinamentos de como que ele espera que o colaborador se converse com uma pessoa na hora de se apresentar. Ele pode fazer um treinamento em vendas, por exemplo, explicando, dando uma demonstração. Treinamentos em conjunto, quando o próprio dono junto com o colaborador atende uma conversa de vendas ou atende um suporte, mostra como faz, depois ele acompanha. Vão ter as reuniões de acompanhamento se o colaborador está executando as ações, tarefas que estão dentro de um projeto. Tudo isso são rotinas que um dono de um negócio, entre algumas outras que a gente tem aqui, que ele precisa trilhar para ele ter uma estrutura sólida de crescimento, que é feita através de uma comunicação correta em cada ambiente. Então não adianta para o dono usar o WhatsApp para acompanhar os projetos. É um ambiente errado, é um ambiente mais do impulsivo, as coisas não ficam muito bem documentadas ali, fica difícil de rastrear o andamento. Não adianta também querer fazer toda a comunicação de uma forma rígida, querer criar processos ali. O dono muitas vezes erra muito nessa parte, quando ele cria processos muito complexos, que estão claros para ele, e ele não ajudou o colaborador a extrair esse processo. Muitos donos querem acabam empurrando um conhecimento na goela abaixo do colaborador sem desenvolver junto com ele. Tem coisas que não dá simplesmente para ir lá e delegar para o cara assistir um treinamento lá ou seguir um Google Docs somente. O dono vai precisar estar junto. E a gente sabe que para que o colaborador consiga dar andamento, vai precisar ter reuniões de acompanhamento, reuniões de treinamento mensais, one-on-ones, que a gente chama, aquelas reuniões 1 a 1, para acompanhar a performance, para conversar com o colaborador, para ver como estão as ações. E é nesse sentido que a gente vai evoluindo o processo de comunicação do dono e do colaborador, de modo que ele consiga formar. Aí chega um ponto, para concluir aqui, em que o liderado, nesse momento, ele vai estar tão bem formado pelo dono que naturalmente ele vai conseguir formar outros colaboradores. Mas aí sim, os liderados, para fechar aqui, eles precisam ser formados para poder formar boas pessoas. E quando o dono está à frente, o fundador está à frente, vai depender dele. Ele vai precisar criar a estrutura, seguir essa estrutura que eu comentei aqui, para transmitir com confiabilidade aquilo que ele espera do colaborador, ok? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, considere dar o seu like aqui. Se você quer aprender a criar os sistemas de treinamento, de engajamento de colaboradores, que transformam desconhecidos em colaboradores de confiança, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.